Toma o seu assento e abra sua Bíblia comigo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e já deixe o seu like. Bom dia! Se você é meu aluno aqui no café, você sabe que eu amo saber de onde você está falando. Qual cidade? Qual país? Bota aí que eu quero te conhecer, tá bom? Vai colocando que eu quero te conhecer. E também, muito importante, é você fazer essa mensagem chegar. Porque Deus me deu um dom de entregar uma mensagem, mas eu não tenho o contato que você tem. Então, espalhe a mensagem que muda, que transforma, que faz sentido na vida das pessoas, que tira elas da depressão, do ataque de pânico, do pensamento suicida, da quebra financeira, do problema familiar conjugal. Espalhe essa mensagem, porque se a Bíblia diz que se você compartilhar um copo de água, você recebe galardão de profeta, imagina você compartilhar a própria palavra. Então aperta agora aí nessa setinha, nesse aviãozinho embaixo e sai compartilhando no mínimo para 7 pessoas, falando, ó, vem, começou mais um Café com Destino. Hoje o tema é muito especial, nós vamos falar sobre resgate. Você sabia que você precisa ser resgatado e nem sabe? Você precisa ser resgatado e nem sabe, nós vamos falar sobre isso hoje. Como ser resgatado, o que é um resgate, qual o plano de Deus para o resgate. Nós vamos basear muita coisa hoje na história de Noé. No meio de um dilúvio teve um resgate, e nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre resgate. Você já pensou em ser resgatado? Eu já, né, Cleito? A gente tem um código no nosso grupo do Instagram, nosso grupo de WhatsApp, que é resgate. Bota hashtag resgate, ele já sabe, ele vai lá em casa me buscar, é o resgate. Às vezes a gente tá numa confusão da vida, tô tendo que tomar conta de Jasmine, Joaquim. Joaquim tá terrível, subindo nas mesas, se jogando. Se irmão que é o Spider-Man, que é o Homem-Aranha agora, tá se jogando em tudo quanto é lugar. E aí, no meio dessa confusão, eu lembro que eu tô em alguma reunião, que eu tenho que ir pra alguma reunião, eu já escrevo pro Cleiton. Resgate, ele já sabe que tem que me buscar, ele vai lá e me busca. Então, ser resgatado é difícil por um motivo. Porque por mais que você queira, você depende de outra pessoa para fazer. Caramba, João. Anota aí. Por que ser resgatado é difícil? Porque por mais que você queira muito ser resgatado, você depende de outra pessoa para fazer. Você, por exemplo, está numa enchente e a água está te levando, você está desesperado pelo resgate, mas não adianta você ter muito pensamento positivo, que isso não quer dizer que você vai sair daquela água, porque você vai precisar de gente, você vai precisar de bombeiro, você vai precisar de alguém que entenda, jogar uma corda pra você, você vai precisar de ser resgatado, você vai precisar não só de uma pessoa, mas de material para o resgate. Anote isso. Às vezes eu não vou precisar só de uma pessoa, vou precisar de material para o resgate. Então é muito importante que nessa vida você saiba que você vai passar por várias situações difíceis. Impossível passar por essa vida sem passar por vales, tempestades, dificuldades, idas e vindas, tristezas, más notícias, perdas, aflições. Aliás, o livro da sabedoria milenar já diz que muitas seriam as aflições do justo. São muitas aflições. E geralmente, de tempos em tempos, nós precisamos de resgate. Não é feio você precisar ser resgatado. Às vezes, o problema é maior do que você mesmo. Às vezes, a correnteza é mais forte que você. Às vezes, você está numa situação que sozinho você nunca vai sair. E você precisa de resgate. A maioria das pessoas não foram resgatadas porque enquanto a correnteza está levando essa pessoa, ela não teve coragem ou ela ficou com vergonha de gritar socorro. E quem não grita socorro diminui em mais de 50% a chance de ser resgatado. Às vezes, é clicando um botão que você pede socorro. É falando, eu quero fazer parte aqui do clube de inteligência, eu quero ler um livro do Tiago. Às vezes é clicando um botão que você está pedindo socorro, porque você está recebendo algum tipo de resgate.
Às vezes é quando você liga para um terapeuta e fala, olha, recebe eu e meu marido, porque a gente precisa conversar. Às vezes é quando você pede ajuda. Você liga para um auxílio espiritual, um pastor, alguém, um conselheiro, uma conselheira espiritual que possa te dar direcionamento no problema que você está passando. O problema é que muitas pessoas estão precisando de resgate, mas não têm coragem de pedir ajuda. Não tem coragem de apertar o botão. Elas investem em tantas coisas, mas não investem num resgate. Eu acho que o tempo que a gente está vivendo é um tempo de tanto processo, de tanta mudança. É um tempo de tanta atualização que não dá mais para você ficar vivendo pelo teu ego ou pelos teus orgulhozinhos. Ou você muda, se adapta, pede mudança, entra no barco de resgate. Porque é muito importante, eu vou dar o exemplo bíblico de Noé, é muito importante lembrar que a arca de Noé não era um navio cruzeiro, era um bote salva-vidas. Você precisa lembrar disso, que Noé não construiu a arca para dar uma passeada, foi para salvar pessoas. Então toda vez que Deus envia um resgate, não é para você passear, para você tirar onda, é para te salvar da situação que você tá. E muitas pessoas, e não importa aqui, esse aqui eu garanto, a condição financeira dela. Existem pessoas que estão muito bem financeiramente e estão precisando urgente de resgate, porque já estão caminhando por uma depressão, porque espiritualmente falando estão mortas. A família está sendo perdida e o dinheiro não resolve isso. O dinheiro ele consegue te dar descanso em algumas coisas. Por exemplo, se você tem dinheiro, você está descansado quanto às contas de amanhã. Quem não tem dinheiro está preocupado. Meu Deus, o boleto da luz, o boleto da escola, o boleto disso. Meu Deus, vai vencer a prestação do carro de novo. Você não tem esse descanso emocional. Aliás, Eclesiastes capítulo 7 diz que o dinheiro dá descanso, assim como a sabedoria dá descanso, assim como o dinheiro dá descanso. Mas a diferença da sabedoria é que ela dá vida a seu possuidor. Então a sabedoria vale mais do que o dinheiro, mas o dinheiro cumpre uma função parecida. Mas só que o dinheiro não te livra de situações que de qualquer forma você precisa ser resgatado. É claro que sem dinheiro você também tem mais situações para ser resgatado. Por exemplo, às vezes o que você precisa hoje é ser resgatado na vida financeira. Você está passando por uma humilhação nessa área às vezes. Mas às vezes o problema não é financeiro, é emocional ou sentimental. O seu problema é no casamento, é com o seu relacionamento, é com os seus filhos. Eu tenho 4 filhos e agora no processo que eles estão começando a crescer, eu vejo como é complicado você criar filhos. Por quê? Porque você pode ser um bom pai, uma boa mãe, que isso interfere, claro, muito na criação, na vida deles, mas ainda assim eles têm poder de decisão à medida que vão crescendo. Você não consegue prever o que seus filhos vão decidir na vida. Então, basicamente, nós temos que dar o nosso melhor e confiar em Deus quando se trata de criação de filhos. Entregar na mão de Deus, mas dar nosso melhor. Mas isso também vale para muita coisa, muitas outras áreas da nossa vida. Por exemplo, você consegue prever o teu negócio, porque negócio é matemática. Você só não consegue prever se vai ter saúde para complementar esse negócio. Porque ter o melhor plano de saúde não te livra de problemas de saúde. Um grande título, dinheiro, bons hospitais não te livram de uma enfermidade ou até mesmo da morte. Então, no final das contas, toda a nossa dependência precisa estar em Deus. Façamos nossa parte profissional, nos negócios, sejamos o melhor, vamos estudar inteligência emocional, financeira, a gente precisa de tudo isso. Comportamento, vamos ampliar nossa networking, tudo isso é importante na vida aqui na Terra, mas o principal é o resgate que precisamos não vem de homens, vem de Deus. Só que Deus sempre usa homens para nos resgatar. Então, por exemplo, Deus queria reiniciar a humanidade aqui em Gênesis capítulo 6 para frente. Deus quer reiniciar, recomeçar a humanidade. E quando ele vai recomeçar a humanidade, ele seleciona uma família. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, era um homem de coração bom, um homem que andava com Deus.
O que é andar com Deus? É alguém que está sempre em espírito conectado com Deus, ou seja, está sempre falando com Deus, ainda que sem palavras, só na mente. Uma pessoa que está cercada por louvores, que está se alimentando das coisas de Deus. Uma pessoa que tem temor a Deus, ou seja, vê que aquilo é errado, a pessoa, não vou fazer não, porque isso Deus imagina fazer isso, Deus não quer, Deus não gosta. Uma pessoa que tem temor a Deus. Então Noé era essa pessoa. Na hora de ser resgatado, Deus deu preferência a quem andava com ele, como nós mesmos fazemos. A gente sempre vai dar preferência a quem anda com a gente. Na hora de você dar uma benção, você tem 10 mil reais para dar para alguém, você vai dar para quem você nunca viu ou para quem anda com você, tá lutando contigo, tá do seu lado, fala com você todo dia, liga para saber como é que você tá? É lógico. Você dá para quem anda contigo. Então, quanto mais próximo você andar de quem pode te resgatar, mais chance você tem de ser resgatado. Vamos anotar isso? Quanto mais próximo você andar de quem pode te resgatar, mais chance você tem de ser resgatado. Então, por exemplo, você está aqui comigo no Café com Destino, você está próximo, você está andando comigo, você tem muito mais chance de ser resgatado de algo que eu possa te resgatar, porque existem coisas que só Deus pode fazer, mas às vezes é um problema emocional, às vezes é uma dívida financeira, às vezes é um problema nos teus relacionamentos, e Deus pode me usar para ser o resgate da sua vida. Você só precisa estar andando para ver a oportunidade do resgate. O problema é que muita gente não vê a oportunidade do resgate. Isso é triste. Quando a pessoa não consegue ver a oportunidade do resgate, aí é difícil. É difícil. Então nós precisamos entender, ponto número 1, que todo ser humano tem o direito de ser resgatado. Mas nem todo mundo vai ser, porque não está perto do resgatador. Todo ser humano tem um direito, mas nem todos vão ser, porque não estão perto do resgatador. Eu preciso anotar, eu preciso que você anote, vamos pegar papel e caneta, 3 coisas que você precisa fazer para ser resgatado. Thiago, eu estou numa situação que pelo que você está falando, estou sentindo agora que eu preciso de resgate. Meu casamento está afundando, minha vida emocional está parada, minha vida financeira desapareceu, estou endividada. Ponto número 1. Para quem precisa ser resgatado, ponto número 1. Esteja no lugar certo. O resgate não passa em qualquer lugar, não. Esteja no lugar certo. Você lembra quando o Titanic afundou? Para quem viu o filme, né? Eu não estava lá, mas viu o filme. Eles tinham que se mobilizar na água e ficar todos juntos com um apito. Porque o resgate não consegue passar no mar todo. Se você não estiver concentrado num lugar e com um apito fazendo barulho, o resgate não consegue chegar, não consegue te localizar. Então a primeira coisa que você precisa entender é que para ser resgatado você precisa estar no lugar certo. Segunda coisa, para você ser resgatado, você precisa pedir ajuda. O apito ali no Titanic era o pedido de ajuda. Tem gente que quer ser resgatado, mas não quer apitar. Fica com vergonha, acha que vão falar mal de mim, não sei, vão me julgar. Você está mais preocupado com o que as pessoas vão achar de você do que se salvar? Não, aí a gente chegou no cúmulo do problema emocional aqui. Eu não tô nem aí pro que as pessoas vão achar de mim, eu quero me salvar. Eu quero resgate. Tem gente que ainda vive pela opinião dos outros. Essa pessoa que você está preocupado com a opinião dela, além de não estar nem aí para você, quando você estiver bem, ela vai fingir que não está vendo, e quando você estiver mal, ela vai continuar falando mal. É assim que funciona. Eu já tive preocupado com a opinião dos outros lá no passado. Aí quando eu fiquei muito bem, eu olhava para ela, sabe que a pessoa estava? Olhando pro lado, fingindo que não estava vendo. Porque ela não queria ver. Ela não quer ver você bem. Então não adianta você tentar provar para ela que tá bem. Pede ajuda. Primeiro, esteja no lugar certo. Segundo, peça ajuda. Terceiro, não duvide do resgatador. Você já viu gente que quando tá afogado, tem vezes que o salva-vidas entra na água para salvar, ele tem que desmaiar a pessoa. Já viu isso? Tem que dar um soco para desmaiar a pessoa. Porque se a pessoa não desmaiar,
ela não consegue ser resgatada. Por quê? Porque tem gente que se afoba, duvida, você não vai conseguir. A pessoa está na dúvida do salva-vida que está preparado para salvar. Fica se debatendo, fica tentando bater, tá nervoso. Então, às vezes, a única opção de salvar a pessoa é desmaiar a pessoa para poder carregá-la tranquila. Não duvide do resgatador. Se o resgatador se aproximou, se acalma e deixa ele vir te guiando agora. Deixa ele te pegar aqui, ó, e vir na água te levando. Relaxa, descansa. Então, 3 coisas para você ser resgatado. Primeiro, esteja no lugar certo. Segundo, aprenda a pedir ajuda. Tem que apitar, tá na água, apita. Tem que apertar o botão. Fala assim, eu quero fazer parte dessa escola, eu quero ser treinado para o futuro. Aperta o botão. Peça ajuda. E terceiro, não duvide do resgatador. O salva-vidas pula na água para te resgatar, ele sabe o que está fazendo. Se você se debater, você vai estar atrapalhando o trabalho dele, vai acabar sendo desmaiado. Então acredita no que eu estou te falando. O resgate está a caminho. Você só precisa se posicionar. O resgate está a caminho. Você só precisa se posicionar. O resgate está a caminho. Está chegando, mas você precisa se posicionar. Ou seja, chega uma hora que a gente precisa tomar decisão de mudar a nossa trajetória, de dar um sentido à nossa vida, de sair do lugar que a gente está, do nível que a gente está. Às vezes você não está precisando de um resgate a nível de sobrevivência. Você já está mais ou menos bem. O resgate você precisa de posicionamento. Você precisa estar na posição certa, no lugar certo, para poder viver a promessa, para poder viver o teu propósito. O lugar que você está não está te matando de fome. O lugar que você está não está te matando de tristeza, mas não está te dando sentido de vida, porque você não está cumprindo o propósito. Quem pegou essa? Importante, gente. Chega uma hora que a gente precisa tomar algumas decisões na vida. Então vamos lá. Eu quero que você anote isso aqui. Anotou as 3 coisas? Para ser resgatado, você precisa de 3 coisas. Estar no lugar certo, pedir ajuda, saber pedir ajuda e terceiro, não duvidar do resgatador. Não duvidar do resgatador. Tem gente que tá afundando, tá lá no rio se debatendo, corrente de água, passa o barquinho e o cara olha e fala assim, ah, muito pequeno esse barquinho, vou esperar o transatlântico. Vai esperar o transatlântico para ver se você não vai morrer aí afogado. Tem gente que até na hora do desespero quer escolher onde vai entrar. Vamos lá. Quem é resgatado? Quem é o tipo de pessoa? Quem? Anota aí. Quem? Porque do mundo inteiro só Noé e sua família foram resgatados. Então quem pode ser resgatado? Quem é escolhido para entrar no bote salva-vidas? Primeiro, quem anda próximo ao resgatador. Quem anda próximo ao resgatador. Segundo, aquele que quando é resgatado, leva os seus juntos. Não é poder ter falado, quer saber? Eu vou sozinho nesse negócio. Vou recomeçar do zero. Falou, não, a minha família vai junto. Deus sempre vai escolher quem quer levar mais pessoas com eles. Então a pessoa entra numa jornada de estudo, por exemplo, começa a receber uma transformação tremenda, fala assim, cara, eu não posso pegar isso sozinho não. Tem que levar meu primo, meu tio, minha mãe, tem que estar comigo, meu irmão, aquele meu amigo do trabalho. Ele está pensando nas pessoas. Então, primeiro, ele anda próximo do resgatador. Segundo, ele leva pessoas com ele. Leva pessoas, familiares, amigos. Terceiro, sabe obedecer às instruções. Por que Noé foi escolhido? Porque Deus sabia que ia ter que dar todas as instruções da arca e ele precisava de alguém obediente. Imagina se Deus falasse, olha, betuma por dentro e por fora, e Noé falava, só vou betumar por dentro porque eu tô com medo de ir lá fora. A madeira tem que ser de acácia. A de acácia está muito longe dessa árvore. Tem uma árvore aqui mais próxima. É outra marca, mas é outro tipo de madeira, mas vou fazer daqui. Deus está precisando de pessoas obedientes às instruções. Não é do seu jeito, é do jeito que o resgatador quer. Então presta atenção. Quem pode ser resgatado? Primeiro, quem anda próximo ao resgatador. Noé foi resgatado porque estava próximo a Deus.
Segundo, quem pode ser resgatado? Quem leva pessoas com ele. Noé não queria ir sozinho. Noé levou o máximo de pessoas que Deus permitiu e que ele queria, família. Terceiro, uma pessoa que sabe obedecer as instruções. Porque no período do resgate, Deus vai te dar várias instruções. Se você não obedecer, você não está habilitado. Pegou essa aqui? Agora, eu quero que você escreva aí nos comentários o seguinte. Qual é a área da sua vida que você precisa hoje, agora, de resgate? Qual é a área da sua vida? Se você pudesse mandar agora um WhatsApp para Deus falando assim, ó, #resgate, em que área seria? Você está precisando de um resgate financeiro, um resgate emocional, um resgate sentimental, um resgate espiritual, um resgate de quê? Familiar, conjugal? Escreve agora em que você está precisando desse resgate. Deixa Deus ler isso que você está precisando. Daqui a pouco o Wesley me fala qual é o maior número de resgate, assim, qual é a área que o pessoal mais está precisando. Vai botando aí, eu preciso de resgate na área emocional, preciso de resgate na área financeira. Qual é a área que você está precisando de resgate hoje? Hoje. Agora eu vou te dar uma financeira. A maioria das pessoas está falando que está precisando de resgate financeiro, né? Agora eu vou te dar a chave mestra pra gente detalhar a chave mestra, tá bom? Vai colocando aí qual é a área que você está precisando. Escuta isso aqui. A chave mestra hoje. Só quem foi resgatado pode resgatar. O problema é que tem um monte de gente tentando resgatar os outros e ele mesmo já está afundando. Quem está afundando não pode ser resgatador. O salva-vidas, ele entra na água para salvar alguém porque ele está em perfeitas condições físicas e mentais e é treinado para isso. Ele não está afundando junto. A mesma correnteza que está levando quem está afundando é a correnteza que o salva-vidas usa para sair do problema. Você está reclamando do governo, está reclamando da situação do país, está reclamando do fulano, está reclamando do ciclano. A mesma correnteza que afunda um é usada para sair da situação por outro. É a mesma correnteza. Nas mesmas águas que um afunda, outro resgata. Aí o resgate bate na sua porta, tá aqui, ó. Vem ser treinado para você não ser o que tá afundando, para você ser o resgatador, a resgatadora. Ah, não sei, não é meu momento. Pizza eu posso comer, estudar não posso não. Comprar a pulseirinha de paninho para ficar bonito aqui eu posso, agora que é o mesmo preço. Agora investir na minha sabedoria, na minha vida, transformar meu futuro, eu não sei, tô na dúvida, não sei se é a hora. Não, é hora de afundar então, né? Então chega uma hora que você precisa decidir o que você quer. Você quer ser sempre aquele que afunda? Ou você quer ser aquele que está no barco jogando a boia e resgatando? Quem ganha medalha de honra não é quem foi salvo, é quem salvou. A medalha de honra, você sabe o tapinha nas costas que você quer? Sabe o reconhecimento que você quer? Sabe a honra que você procura? Não está em ser resgatado, está em resgatar. Por isso se prepare para ser o resgatador e não o resgatado. Porque a medalha de honra vai para o peito de quem resgata. Anos atrás eu decidi parar de ser o resgatado, que sempre está afundando. Sempre estava afundando na área financeira. Sempre estava afundando na área emocional. Eu sempre estava... Não, parei com isso. Uma hora eu entrei numa mentoria, porque a sabedoria e o conhecimento que Deus me deu não caiu do nada de um dia para o outro. Eu vim lendo livros, fazendo os cursos certos, entrei nas mentorias certas, minha mente foi abrindo. Você pode ser o próximo resgatador, a próxima resgatadora da sua família, da sua geração, da sua cidade. Você só precisa se preparar para isso. O salva-vidas não se escreve lá, eu quero ser salva-vidas. Não. Qual é a sua preparação? Se não tem porte físico, se não sabe nadar, se não tem curso, se não sabe fazer a massagem cardíaca, não pode ser salva-vidas. Então, sem preparação não tem honra. Vou repetir. Sem preparação não tem honra. Porque o bote salva-vidas está a caminho. O bote salva-vidas está a caminho.
O bote salva-vida tá chegando, tá a caminho, tá chegando. Você só precisa estar no lugar certo. Você precisa pedir ajuda. E terceiro, você não pode duvidar do resgatador.